Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 4, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Um arranjo pistão-cilindro contém 0,25 kg de gás nitrogênio, inicialmente a 130 kPa e 180 graus Celsius. O nitrogênio é então expandido isotermicamente até uma pressão de 80 kPa. Determine o trabalho de fronteira realizado durante esse processo. Então, temos aí que o objetivo do exercício é determinar o trabalho de fronteira que é realizado durante o processo. O trabalho de fronteira entre o estado 1 e o estado 2 é definido como sendo igual a integral de um volume 1 até um volume 2 da pressão que multiplica o diferencial de volume dV. Então, para calcularmos aí o trabalho de fronteira, precisamos da equação para a pressão, ou seja, como que a pressão varia aí durante o processo. Nesse caso, temos aí o gás nitrogênio, que está dentro aí do pistão cilindro. Então, vamos considerar aí a condição de gás ideal para a equação de estado. O gás ideal vai ser dado por pressão, que multiplica o volume V dividido pela massa, que é o volume específico, igual a constante do gás, R, que multiplica a temperatura T. Como precisamos ali de P, reescrevendo aqui o P, temos que P é igual a mRT dividido pelo volume V. Então, vamos poder escrever aí que o trabalho de fronteira de 1 a 2 vai ser dado pela integral do volume 1 ao volume 2 da equação da pressão, que vai ser mRT sobre V, considerando aí gás ideal, integral em dV. mRT, constante em relação aí o volume, vamos ter então que o trabalho de fronteira de 1 para 2 vai ser dado por mRT, integral de V1 até V2 de dV sobre V. Ou seja, o trabalho de fronteira de 1 para 2 é dado por mRT, a integral de dV sobre V é o ln de V, que vai variar do volume 1 até o volume 2. Então, o trabalho de fronteira de 1 a 2 vai ser mRT, aí substituindo os limites de integração, vamos ter ln do limite superior, V2, menos o ln do limite inferior, que é V1. Aí podemos utilizar a propriedade do ln, que diz que o ln de 1A menos o ln de B é o ln de A dividido por B. Então, vamos ter trabalho de fronteira de 1 para 2 é dado por mRT, aí vai ficar o ln de V2 dividido por V1, tá? Então, precisamos aí encontrar a relação do volume 2 e volume 1, né? Então, a gente tem aí, ó, vamos colocar o estado 1. No estado 1, ou seja, inicialmente, temos aí uma pressão P1 de 130 kPa, uma temperatura T1 de 180 graus Celsius, tá? Com a massa M1 de 0,25 kg. E não sabemos quem é o volume V1. E temos um estado 2, onde a gente vai ter a pressão P2, ou seja, até que a pressão atinja 80 kPa. Então, P2, 80
kPa. Temperatura T2, ele diz aí que é expandido isotermicamente, ou seja, a temperatura constante. Então, T2 é igual a T1, ou seja, 180 graus Celsius. Aí, a massa M2 é igual à massa M1, né? Temos aqui, ó, o nosso sistema, é um sistema fechado. Então, a massa permanece constante dentro do nosso sistema, ou seja, 0,25 quilos. E o volume V2 também não temos a informação, tá? Sabemos que V2 vai ser maior que V1, porque sabemos aí que foi expandido. Bom, sabemos aí da condição de que temos um gás ideal. Então, a gente pode pegar os termos que se mantêm constantes, ó, que é T1, né, e M1 permanecem constantes, além da constante dos gases. Então, a gente pode escrever ali, ó, PV, deixando aqui desse lado PV, o termo constante do outro lado, MRT. Esse termo aqui, ó, é constante no nosso processo. Então, a gente vai poder escrever que pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Então, como queremos aqui a relação de V2 com V1, se a gente criar essa relação aqui, fica P1 desse lado, dividido por P2, é igual a V2 sobre V1. P1 e P2 a gente tem. Então, a gente pode reescrever aí o trabalho de fronteira de 1 para 2 como sendo M, R, T, Ln, no lugar aqui de V2 sobre V1, a gente vai colocar P1 sobre P2. E como temos aí P1 e P2, a gente vai poder calcular. Mas, para calcular, a gente precisa da constante do gás, que é a constante aí do gás nitrogênio. Pela tabela A1, a gente tem aí o valor de 0,2968 na unidade de kJ, tá? Por quilo Kelvin. Essa é a constante do gás para o gás nitrogênio. Tabela A1, tá? Lá no final do livro. Bom, então a gente vai poder calcular o trabalho de fronteira como sendo trabalho de 1 para 2 vai ser a massa M, que é de 0,25 quilos, que multiplica a constante do gás nitrogênio, que é 0,2968 kJ por quilo Kelvin, que multiplica a temperatura T, que é constante, né? Temos um processo isotermicamente, 180 graus Celsius. Só que aqui é uma equação de estado, então tem que ser temperatura absoluta, tá? Então, a gente tem aí que é 180 mais 273, que tem que estar na unidade de Kelvin, que multiplica o Ln, aí vamos ter aí pressão P1 é 130 kPa, que fica aí dividido pela pressão P2, que é de 80 kPa. Ali, kPa corta com kPa, fica adimensional. Aqui, Kelvin corta com Kelvin. Aqui, quilo corta com quilo. Vai sobrar só a unidade de kJ, que é a unidade aí do trabalho de fronteira. Então, trabalho de fronteira de 1 para 2, vamos poder calcular como sendo 0,25, que multiplica 0,2968, que multiplica 180 mais 273, que multiplica o Ln de 130 dividido por 80. Então, temos o valor aí de 16,3, deixar uma casa só depois da vírgula, na unidade de kJ. Esse é o trabalho de fronteira realizado pelo gás nitrogênio. Bom, espero que tenham gostado da resolução
Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!